Olá pessoal, muito bom dia. A gente passou alguns dias, um mês, mais ou menos, estudando o conteúdo do nosso podcast. A gente quer startar o nosso programa, nosso canal, começando falando sobre a Parashá, falando sobre a Torá. Acho que seria uma coisa bem mais interessante para o nosso conteúdo, que serão conteúdos diários de Parashá. A gente vai fazer leituras, como o nosso canal chama Leitura Judaica. A gente tem muita literatura aqui na nossa biblioteca, da nossa comunidade, e a gente vai compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento que nós temos aqui marcado dentro da nossa biblioteca, para que todos vocês possam apreciar junto conosco essas excelentes literaturas que nós temos aqui, tá? A gente iniciou ontem a Parashá de Shemot, que é o segundo livro da Torá, e a gente vai fazer uma leitura do texto para que a gente possa um resumo da nossa Parashá semanal, para que a gente possa começar já meditando o início dessa semana com essa Parashá, tá? Nós vamos fazer vídeos diários, sobre a nossa Parashá. Provavelmente estamos programando fazer todos os dias pela manhã bem cedo o conteúdo, e depois posteriormente nós vamos fazer um vídeo por semana sobre vários temas, junto também com a Parashá da semana, tá bom? Nós vamos pegar nosso programa, ele vai ser sempre assim, nosso conteúdo do nosso canal vai ser sempre assim. Nós temos a nossa biblioteca aqui, como vocês estão vendo. Nós vamos buscar na estante aqui o livro e vamos trazer uma literatura para que vocês possam ficar mais perto daquilo que os nossos sábios, nossos Ramim, escreveram, nos deram de ensinamento. Assim como também foi dito, nós vamos fazer diversas leituras e também sobre alguns temas, sobre algumas situações que nós temos visto, para que vocês possam entender como é o pensamento judaico, a perspectiva judaica sobre diversos assuntos, tá bom? Principalmente no mundo, na área religiosa, do nosso povo. Para a gente entender melhor, nós vamos ter participação de rabinos, para que eles possam também elucidar alguns problemas, algumas dificuldades de entendimento, tá? Vamos pegar um livro aqui para o início do nosso estudo, do nosso vídeo do canal. É um vídeo do Rabino Isaac Dahan, um rabino de Manaus, que ele traz excelentes explicações sobre a Parashá da semana, tá bom? Nós vamos também fazer uma pequena leitura também do livro do Rabino Sami Pinto, rabino da Sinagoga Ohel Yaakov, um excelente livro de Parashá, tá bom? Vamos começar a pegar aqui na estante o livro e já volto. Não encontrei o livro do Rabino Sami Pinto, a nossa biblioteca, alguém deve ter pego para usar, mas para fazer uma leitura, mas tudo bem. Nós vamos partir daqui do princípio do livro do Rabino Isaac Dahan, um livro chamado Or Gadol, um excelente livro que nós utilizamos diariamente aqui como uma apresentação, do início da Parashá da semana no Minhá de Shabbat. Nós vamos fazer essa leitura que é bastante interessante. A Parashá de Shemot, ela faz parte de uma das porções da Torá que inicia o livro de Shemot, que é conhecido como o livro do Êxodo nas Bíblias mais comuns, A palavra Shemot vem da palavra Shem, que significa nomes, porque ali no início do livro ele apresenta os nomes, das tribos, o nome das famílias, que estão ali no Egito e vão posteriormente sair daquele local, Vamos lá. O Parashá de Shemot aqui traz uma reflexão interessante. Diz assim: com essa porção semanal iniciamos a leitura do segundo livro da Torá, Shemot, como eu disse, nomes, que intitula inclusive a primeira Parashá, dando-lhes a entender claramente a importância dos nomes judaicos para a identidade e sobrevivência do povo de Israel. Ele traz uma reflexão com respeito à importância de citar os nomes do povo, porque isso é uma identidade da nação, uma identidade do povo, seus nomes,
Como a gente bem sabe, muitos judeus, até hoje, os seus nomes, a grande maioria dos judeus tem os seus nomes de origem bíblicas, né? Até muitos brasileiros também têm colocado até hoje o nome dos seus filhos com uma influência da Bíblia, chamado de Miguel, outros chamam de Noah. São nomes puramente bíblicos que estão descritos no Tanar, na Bíblia. Continuando, ele diz: desde aquela época, essa assertiva se consagrou como correta. Nossos antepassados de então desceram ao Egito com nomes hebreus. Lá se tornaram numerosos, padeceram o martírio da escravidão e, sem nunca se transformaram em homens livres com o mesmo conjunto nominal que ali chegaram. Alguns comentaristas afirmam que esse foi um dos fatores que pesou favoravelmente da decisão divina para a redenção. Ele diz que isso pesou muito. Em qual sentido? Porque quando Hashem chama o povo a sair do Egito, há um censo, né, dos que saem ali. Então, as pessoas se identificam com a história, com o seu nome, né? Isso é muito importante, por isso que é importante os pais escolherem os bons nomes para os filhos, porque isso vai fazer parte da história da vida da pessoa também. E ele diz que isso foi um ponto muito importante para a história do povo. A preservação desses nomes faz com que a identidade permaneça perpetuamente. O nome é algo marcante para uma pessoa, como ele diz aqui. Jacó, noticiou esse fato de forma cristalina. Em Bereshit, em Gênesis 48:16, ele diz: e seja chamado neles meu nome e o nome dos meus pais, Abraham e Isaac. O nome pode ser considerado a personalidade do seu portador e as aspirações e orientações daqueles que o deram. Quem recebe um nome hebreu está intrinsecamente enraizando as virtudes de seus antepassados. Que pelos seus atos sejam benditos os autores de suas vidas. Sejam dignos do nome que levam, que o honrem e o respeitem. Estar constantemente consciente na sua essência judaica pode ser um efetivo antídoto contra a assimilação cultural ou mesmo física. O que ele quer dizer com isso? O judeu ele se preserva por essas coisas também. Pelo seu nome, que é uma marca de sua identidade. E quando ele fala pela questão cultural, né, porque uma vez que você começa a mudar, colocar nomes diferentes, mais ocidentalizados nos seus filhos, eles vão se identificar exatamente com a cultura ocidental. E também, quando ele fala da questão física, né, a gente sabe que muita gente, no mundo judaico, é muito comum o Brit Milá, que é a circuncisão, até hoje ele é praticado, ao 8º dia de nascido, quando, por algum motivo, a criança não faz, ao 8º dia, ela posteriormente pode fazer na fase adulta, isso não impede. Isso é uma marca importante para nós, como judeus, e é isso que ele está falando. Essa coisa da transformação do nome faz com que também você se separe dessa parte histórica do povo, né? Que é a parte principal dos mandamentos, um dos principais mandamentos, que é o Brit Milá, que é conhecido como circuncisão. Ainda com respeito à descida dos filhos de Jacó ao Egito, quando tudo caminhava bem, parecia um momento oportuno para adaptar paulatinamente seus nomes à sociedade egípcia e assim serem aceitos como verdadeiros egípcios. A gente sabe que a sociedade judaica, quando se espalhou pelo mundo, muitos judeus adotaram essas posturas de se assimilar e de não serem diferentes dos demais, de onde eles iam. Isso trouxe sérios problemas para a identidade judaica, principalmente da parte religiosa, onde muitos judeus fizeram outros caminhos, como criaram o judaísmo progressista, reformista e possivelmente também o próprio movimento Massorti, que é o conservador. E isso trouxe sérios problemas para a identificação do judeu na sociedade. Como ele fala, isso realmente de fato acontece e tem acontecido nos dias de hoje. Mas nós temos que procurar ser o caminho do meio, buscar sempre o equilíbrio, mas nunca se desviando dos ditos de Hashem, do Eterno, para cumprir seus mandamentos como realmente foram ordenados, independente da opinião
de outras pessoas. Nós devemos manter a nossa fibra e a nossa identidade. Ele diz assim, o Midrash é uma forma de explicar alguma coisa, talvez de forma alegórica. Tá? O Midrash descreve um grande esforço desenvolvido pelas gerações mais velhas e não proceder dessa maneira. Continuar orgulhosos de suas raízes e insistir em manter seus nomes seculares e históricos. Assim, através das gerações futuras, a língua, os padrões de conduta, os costumes e tradições de atividade e estilo de vida que nos são peculiares foram fundamentais para o identificar com a terra de Israel. Então, ficou muito bem claro, né, que o judeu, o povo de Israel, ele se identifica com a terra de Israel exatamente por esses costumes, por esses tratos, né, culturais, esses traços da própria língua, da forma de se vestir. Isso traz identidade para a própria terra, né? E os outros povos também, eles tinham suas próprias identidades culturais e que estavam ligadas também à sua própria terra. Você vê o caso dos japoneses, que têm uma cultura muito forte em sua terra, ao ponto deles casarem entre si, entre várias gerações, até hoje mantém essa cultura, entre os chineses e talvez também entre os coreanos. Eles mantêm uma identidade não só cultural, mas também física, porque são todos muito parecidos. Seguindo essa linha de raciocínio, podemos entender que o próprio Êxodo, né, que é o principal tema desse segundo livro, que é a saída, né, pois está ligado ao conceito de um povo, um grupo de indivíduos que compartilham a mesma identidade e coesão coletiva. Aqui, mais uma vez, os nomes têm extrema importância. O novo faraó do Egito disse: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vinde usemos de astúcia para com ele. Ou seja, ele viu que o povo judeu, o povo hebreu, assim conhecido ainda na época como povo hebreu, por causa de Éber, que era o falante do hebraico, ele vê que existe uma cultura muito forte. O povo hebreu, ele manteve uma fibra de cultura muito forte, mesmo longe de sua terra. Isso é uma coisa que nós devemos aprender, né? Mesmo longe da nossa terra, devemos manter a nossa cultura e a nossa identidade viva. Não foram os hebreus, mas sim o faraó que dimensionou o potencial dos filhos de Israel. Esses ainda não se tinham dado conta de que formava o povo. Desconheciam sua própria força e valores. Foi necessário alguém de fora tomar consciência da identidade dos hebreus como uma nação, taxando-a astutamente de inimiga potencial, a integridade de seus domínios, induzindo sua destruição. Essa conduta foi seguida por inúmeros povos ao longo da história, repetindo-se em muitos países nos quais os judeus habitaram, superestimando-os qualitativa e quantitativamente, disseminando o medo de uma conspiração judaica da pretensão do domínio universal pelos judeus, que sempre antecederam as perseguições, sofrimentos e antissemitismo doentio. O judeu deve fidelizar sua identidade, assim como fez a geração de Shemot. Apenas almejar nosso pequeno lugar como povo entre os demais, cuidando de nossas peculiaridades e devoção ao Eterno. Infelizmente, muitas vezes subestimamos e esquecemos nossa origem, quando então, de forma dolorosa, outros aparecem para nos lembrar que nós somos. Então nós temos que valorizar a nossa história. Outro exemplo que nós temos foi quando o nosso povo foi deportado para a Babilônia, né, por conta exatamente de não preservar não só a cultura, mas a religião e o compromisso que o povo tinha com o seu Deus. Profetizado por Jeremias, o nosso cativeiro babilônico, exatamente por esses motivos. Então, nosso povo, ele foi para a Babilônia e lá ele teve que valorizar a sua história para que novamente voltasse à sua terra natal. Então, essa é a leitura que eu quero fazer para o início do nosso livro de Shemot, para essa semana. Nós possamos começar meditando sobre essas palavras, pensando sobre a nossa cultura, pensando sobre a nossa identidade, pensando sobre o nosso povo. O Deus verdadeiro, ele se encontra no meio do seu povo, no meio do povo de Israel. Participe também do nosso canal, participe também dos nossos vídeos, dê a sua opinião, mande seus comentários, escreva, faça alguma pergunta, estaremos aqui para responder todas as suas dúvidas. A comunidade judaica Keter está aqui em Taguatinga, Distrito Federal, para acolher a todos aqueles que querem aprender a palavra do Eterno, a Torá, junto com o seu povo, aonde foi revelado as suas palavras,
a Yaakov. Nós agradecemos a todos os que participaram até aqui e assistiram o nosso vídeo. Desejamos um Shavuot Tov, uma boa semana, que Hashem os dê uma grande brahá, uma grande bênção.